processo é dele e que ele está connosco mesmo quando nesse processo e nesse trajeto se levantam inimigos, obstáculos. Sabe, Paulo, ele houve uma altura que dizia que grandes portas de oportunidade se estavam a abrir diante dele, mas com elas uma grande oposição também se levantava. Sempre que Deus está a preparar-se e sempre que Deus está a abrir portas, a oposição também se levanta ao mesmo tempo, porque sem dúvida, e nós encontramos isso na palavra de Deus desde o princípio ao fim. Quando Neemias, movido por Deus, se decidiu fazer alguma coisa e até teve a mão do seu rei por trás a ajudá-lo, logo se levantaram muitas pessoas que tentaram impedir a restauração, certo? Muita oposição. E chegou a tal maneira, chegou a tal ponto que aquela gente que estava a restaurar os muros, diz que com uma mão trabalhavam e com a outra seguravam a arma, porque deve ser complicado. Vocês não já viram o desconforto que é? Eu não gosto nada, isso é bom para as mulheres. Os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez, duas já excede muito. Aquilo gente baralha-se. Imagina o esforço daquela gente em estar os pedreiros com um lado, com uma mão a pôr cimento e a meter pedras, mas ao mesmo tempo sempre com a mão na arma para o que desse e viesse. E também foi esse tipo de pessoas que Deus separou quando foi com Gideão. Foi aqueles que se ajoelharam para beber água, mas não largaram as suas armas e beberam água, sempre com a arma na mão e sempre vigilantes. Foi esses que foram separados. Portanto, isto é uma palavra também de encorajamento e de aviso, digamos assim, para os tempos que correm, porque acredito que Deus tem grandes vitórias para nós, mas isso significa também que nós temos que estar vigilantes, atentos às estratégias do diabo. Os irmãos ainda me amam? Olha, se não amar, o problema é seu. Porque eu sou uma pessoa amável. Pelo menos Deus diz isso. Nada disso. Né? Mas espero que os irmãos ainda me amem. Ok? Então, e ao dizer que nós devemos estar tranquilos. E quando eu digo tranquilos, não quer dizer com isto que às vezes isto tudo não se vira do avesso, mas devemos ter os pés bem assentos em Cristo Jesus. Amém? E naquilo que nos temos proposto na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos os justos e o justo faz o quê? Vive pela fé. Há aqui três aspectos interessantes. É uma frase que nós repetimos muito, mas que tem a ver também com aquilo que é a genética divina em nós, a justiça de Deus, o estarmos bem com Deus, o vai bem com a nossa alma, o estarmos na posição correta com Deus, o sabermos que não há nada que nos impeça de sermos filhos de Deus, porque em Cristo Jesus já toda a justiça foi cumprida. Mas diz que aquilo que o justo faz é uma coisa tão simples como isto, vive. Diga comigo, o justo vive. Antes de chegarmos à fé, sabe, este versículo normalmente, ou esta frase, normalmente acaba por nos focar apenas no aspecto da fé. O justo vive pela fé. Então, apenas damos atenção à questão da fé. A fé, a fé, a fé. Mas deixe-me dizer, há pessoas que não entendem que a fé só se manifesta naqueles que vivem. Certo? E o viver significa o nosso dia-a-dia, significa a nossa vida normal. Os irmãos, os crentes vivem. O cristão vive, o Filho de Deus vive, come, bebe, lava-se, suja-se, trabalha, levanta-se, dorme, tem família, tem amigos, tem projetos, tem sonhos, tem objetivos, leva os miúdos à escola. O justo vive como qualquer pessoa vive. Sabe? Esse é o objetivo de Deus. Deus resolveu o nosso problema de separação com Ele para que nós hoje possamos continuar a viver, embora de outra maneira. E é aí que entra a fé. A fé leva-nos para a dimensão de Deus. Mas isso não significa que eu, enquanto filho de Deus, porque aceito Jesus e tenho uma mentalidade da palavra de Deus, que me acho a mim mesmo como um extraterrestre, ou que eu tenho que a minha nova natureza significa que eu tenho uma mentalidade tão mística que não percebo, meus irmãos, que a nossa existência é viver. Nós somos pessoas de vida.
Somos pessoas que temos que trabalhar como toda a gente, certo? Temos famílias, temos filhos para educar, temos amigos, com que temos os nossos vizinhos. Sabe? Viva! O justo vive. E nesse viver significa que nós temos que ser pessoas práticas, pessoas dinâmicas, pessoas de ação, certo? Temos que nos levantar de manhã cedo, tem que se lavar a roupa, tem que se engomar a roupa, tem que se fazer comida, tem que se cultivar as terras, tem que se lavar os carros, tem que se aspirar a casa, porque o facto de sermos filhos de Deus, continuamos a fazer isso. O justo vive, e viver significa práticas, ações, uma existência que não é uma mera existência, estás para aí. Certo? O justo vive, diga comigo, o justo vive. E nessa vivência, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida familiar, enfim, com tudo aquilo que nós somos e fazemos, devemos fazê-lo agora não apenas porque andamos aqui nesta terra sem saber para onde é que vamos, mas vivemos agora pela fé. E a diferença que marca a nossa vida à vida dos outros é que nós temos uma outra vida, que é a vida espiritual, que é ativada na nossa vida pela fé. Então eu vou para o trabalho no mesmo autocarro que os outros 50 que não têm Cristo vão, só que a minha diferença é que eu vou com fé e eles não. Eu vou com fé, de que indo para o trabalho, não vou apenas trabalhar como qualquer carneiro vai com o resto da manada, do rebanho, neste caso, não é? Não, o princípio da carneirada. O pessoal aqui, este pastor só chama nomes ao pessoal. Mas a Bíblia também usa tanto exemplo de animal, caramba. Não fiquemos ofendidos. Então não somos ovelhas. Então pronto. E às vezes somos mulas também. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Bem, entende isto. Então, a minha vida, aquilo que é diferente em mim dos outros, é que eu hoje tenho um propósito para a vida. Eu hoje tenho objetivos para a vida. Eu hoje faço as coisas trazendo Cristo em mim, em tudo aquilo que eu faço. Cristo não me tirou daquilo que eram as minhas responsabilidades do dia-a-dia. Cristo foi acrescentado à minha vida naquilo que eu já fazia antes. Então eu hoje estou a trabalhar numa fábrica, mas tenho Cristo no meu coração, que me dá alegria, dá-me propósito, dá-me esperança para o futuro e me leva a ter um propósito que vai para além do simples trabalhar para ganhar dinheiro. Certo? E é esse tipo de coisas que enriquecem a nossa vida, porque eu acho que às vezes a Igreja e o cristianismo em geral criou uma dimensão mental daquilo que é uma vida do justo, tudo é da fé, significa que alguma coisa mística tem que acontecer. Não, meus irmãos. O justo vive, trabalha, come, suja-se, educa os seus filhos, casa-se, também lida com doença, também lida com as mesmas coisas que os outros, só que tem uma fé num Cristo a quem se agarrar. Amém? Sua vida não está baseada em valores instáveis, mas em valores que são eternos. E aí, aquilo que eu estava a dizer, Paulo dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? O justo vive. E ao viver, vive pela fé. Então, se o justo vive e vive pela fé, significa que o justo é chamado não para passar o seu tempo à espera de uma qualquer instrução fantástica para fazer coisas. O justo, ele traz o reino de Deus pela forma como vive. Onde ele está, ele traz o reino de Deus. Quando está no centro de saúde, porque o justo também veio ao centro de saúde ter uma consulta, hein? Está lá, mas está com Cristo. Então pode estar no centro de saúde, mas ele tem uma esperança e pode falar de Jesus aos outros, num Deus que os ama. Amém? Porque na sua vida do dia-a-dia, ele tem uma fé. O justo está no trabalho, certo? E tem que esforçar-se no seu corpo como os outros. Alguns têm trabalhos mais fortes, outros puxam mais pela cabeça, outros puxam mais pela língua, outros puxam mais por aquilo que tiverem que puxar. Mas no lugar onde estão e naquilo que estão a fazer, Cristo está lá, a sua fé está lá e eles podem trazer o reino de Deus aonde estão. Sabe porquê? Porque o justo, em primeiro lugar, tem que continuar a viver. E aquilo que caracteriza a maior parte dos cristãos que eu conheço é que estão todos à espera de ir para o céu. Mas se o objetivo de Deus fosse apenas irmos para o céu, no momento que aceitávamos Jesus, Jesus arrebatava-nos. Pronto, já estás despachado, não precisas de continuar a viver aqui.
Ou então nós até fazíamos mal. Alguém quer aceitar Jesus e 10 pessoas aceitavam Jesus. E, aleluia, glória a Jesus. Encostem-se aí à parede. Brrr, fuzilamentos. Em vez de fazermos cultos de batismos, fazíamos cultos de fuzilamento para apressar a ida das pessoas para o céu. Mas sabe, Deus salvou-nos para que nós fôssemos pessoas que vivem. E viver dá trabalho. Hein? Quem é que já descobriu que viver dá trabalho? O Senhor leva-me para o céu. O Senhor, olha. O justo vive. Vive, mas vive pela fé. Amém? Passa por dificuldades, mas tem uma fé. Passa por momentos fantásticos e também aí remete para a fé. Certo? O justo vive. E viver significa trabalhar, significa fazer aquilo que qualquer ser humano foi chamado para fazer. Ações, práticas, dinâmicas, enfim, estar ao serviço de alguém e de um propósito mais alto. E Paulo, ele chama-nos, e hoje eu queria continuar a falar sobre a genética divina, sobre o fator querer e efetuar. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, e ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isto é que era um homem que sabia bem das coisas. Em minha carne não há nada bom aqui. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuar não está. Então, deixem-me refazer aqui, pôr as coisas desta maneira. Nós fomos chamados para viver, certo? E no viver está tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Respiramos, ouvimos, falamos, vemos, sentimos, fazemos uns grandes petiscos, trabalhamos, pintamos, destruímos, tratamos da terra, essas coisas todas que a gente faz no dia-a-dia. Vivemos, fantástico. E ao viver nós trazemos a nossa fé em tudo aquilo que nós fazemos. E essa está a diferença. Ao sermos justos, não só vivemos no nosso dia-a-dia as coisas que fazem parte da vida, mas ao trazermos a fé para a nossa vida, significa que trazemos também as obras de Deus. O que é que são as obras de Deus? É estar a trabalhar e de repente para o meu trabalho, eu levanto-me e começo a pregar o Evangelho no meu escritório. E depois no dia seguinte estás na fila do centro-emprego. Nada disso, não estamos a falar disso, não estamos a falar apenas dessa situação, mas estamos ao serviço de Deus, estamos sensíveis à voz de Deus, porque o justo vive normalmente trazendo consigo a sua fé para cumprir propósitos de Deus. Então eu não tenho que sair do meu trabalho para ser alguém usado por Deus. Aonde eu estou, eu sou usado por Deus. Eu não tenho que ter uma chamada para ir para a China, mas posso ter uma chamada para evangelizar a loja dos chineses que está ao pé de mim. Aliás, a gente hoje não precisa de ir para a China. Sabe, a gente hoje não precisa de ir com missionários para lado nenhum. Eles vêm até com a gente. Vivemos. Mas a questão está em que muitas vezes, e às vezes estamos tão preocupados e ficamos tão estressados com o que é que eu vou fazer, com aquilo que eu devo fazer para Deus, e às vezes temos uns ideais tão altos e queremos fazer coisas tão fantásticas, mas sabe, Paulo, ele estava aqui a dizer o seguinte, olha, e Paulo era alguém que fazia muita coisa. Ele dizia que na sua carne ele não conseguia fazer o bem. Ele diz, o querer está em mim, mas o efetuar não está. Certo? Então, em primeiro lugar, o justo vive. Vamos viver as nossas vidas de forma tranquila, mas vamos vivê-las com fé. Ao vivê-las com fé, significa que onde eu estiver, Deus pode me usar. Deus quer me usar. Deus quer fazer qualquer coisa comigo, mas de forma tranquila. Diga comigo, de forma tranquila. Sem stresses. Não precisamos, agora não continuem a repetir. Não precisamos de ir todos lá para fora com uma camisa branca e uma placa a dizer Elder. Não precisamos de ir fazer qualquer coisa que seja muito fora da mãe, como se costuma dizer, mas pura e simplesmente vivemos a nossa vida, a vida que Deus nos deu, amém? Com alegria, com satisfação e com fé no nosso coração, de que aquilo não é apenas a nossa vida, é também a vida de Deus através de nós. E no lugar onde nós estamos, Deus, Ele põe coisas no nosso coração. Ele põe sonhos, Ele põe sentimentos, Ele põe percepções. E às vezes aí está o problema em que pomos tal pressão naquilo que é suposto fazer,
que entramos em frustração, entramos em irritação e acabamos não só por não fazer o que Deus põe no nosso coração, como acabamos por desperdiçar também a nossa vida, porque vivemos todos os dias a pensar, eu tenho que fazer uma coisa fantástica e maravilhosa para Deus, esquecendo que no nosso dia-a-dia, na nossa vida, é a coisa mais fantástica que Deus pode usar para a glória dele. E nessas pequenas coisas que Deus quer fazer através de nós, Paulo está a dizer que na maioria das vezes, aquilo que ele quer fazer e o bem, ele quer o fazer, mas não tem a capacidade de o efetuar. Então Paulo está aqui a dizer uma coisa interessante, é que na nossa natureza normal, natural, sem a fé, sem Cristo, sem a genética divina, a única coisa que nós temos em nós é o querer. Diga comigo, o querer. E é giro, porque a gente falar com toda a gente diz o que é que quer. Mas fazer é mais difícil. E com a igreja, não é com a igreja, e com a palavra de Deus e com os princípios de Deus, nós entramos também nesta guerra. Quantas vezes nós falamos em fazer coisas e nós dizemos assim, não, mas eu quero isto, eu quero aquilo, eu tenho esta ideia, este sonho, mas quando chega a altura de fazer, parece que fica toda a gente empancada. Sabe porquê? É tão simples. É porque na nossa natureza humana, aquilo que nós somos capazes de fazer é o querer. Nós queremos, mas quando chega a altura de o fazer, nós precisamos de depender da natureza divina em nós. Diga comigo, o querer está em mim, mas o efetuar só pela graça de Deus. Aí entra a fé. Aí entra a tal fé que nós precisamos. Paulo, ele é bem claro a dizer, eu muitas vezes me esforço, mas o efetuar realmente não faz parte da minha natureza carnal. O efetuar faz parte da natureza divina, da nova criatura, desse justo que vive pela fé, certo? E nesse viver, ele faz as coisas do seu dia-a-dia, mas as coisas de Deus precisam de uma graça especial. E deixa-me dizer, nós crescemos no desenvolver das capacidades que Deus nos dá, dependendo de Deus, na graça dele, e para isso nós precisamos de fé. Ou seja, eu para o meu dia-a-dia, eu vivo. Eu faço o que tenho que fazer. Eu trabalho, eu danço, eu salto, faço ginástica. Eu ando lá no meio deles, não é? E fazemos e acontecemos. E essas coisas nós fazemos de forma natural. Não precisamos de nenhum esforço. Quando chega às coisas de Deus, quando chega o facto de servirmos a Deus de forma simples e tranquila, nós entramos em stress. Entramos em stress porque isso não faz parte da nossa natureza normal. Faz parte da natureza divina. Se faz parte da natureza divina, tem que entrar a fé. O justo vive pela fé. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Nós não podíamos ser salvos por nós mesmos. Teve que entrar a graça de Deus, que é liberta na nossa vida pela nossa fé nele. Então Paulo está a dizer que eu naturalmente, o meu desejo é apenas o fazer o bem. Mas aqui, como eu não sou capaz, eu preciso pôr a minha fé, que me dá graça para eu viver também o efetuar das coisas de Deus. Estou-me a fazer entender. Se calhar não estou. Alguém não está a perceber o que é que eu estou a dizer? E quem é que está a entender? E os outros? Então, o justo vive. O justo vive porque nós vivemos o nosso dia-a-dia. Mas não apenas o viver normal, mas o viver com propósito de Deus. Com propósito de Deus, nós precisamos da graça de Deus, porque o propósito de Deus não é apenas existirmos, é fazermos coisas que Deus quer que nós façamos. E quando eu estou a dizer que Deus quer que nós façamos coisas, volto a dizer, não vamos logo pensar que Deus quer nos fazer de nós pregadores, se calhar Ele quer fazer de nós uma luzinha no lugar onde nós estamos a trabalhar. Certo? Porque isto é importante eu estar aqui a pôr este princípio, porque se quando chega a altura de fazermos as coisas de Deus, nós entramos em stress, o que eu estou a querer dizer é que se nós vivemos as nossas vidas naturalmente, esse é o terreno onde Deus vai libertar graça para eu o servir. E eu preciso dessa graça para que o efetuar também esteja na minha vida, ou seja, o efetivar aquilo que Deus põe no meu coração fazer. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, e já lemos isto no outro dia, mas eu vou ler outra vez, e eu gostaria aqui de referir algumas coisas. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes,
não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então veja bem, o justo vive pela fé. Aleluia! O que é que significa este viver pela fé? Significa viver a minha vida normal e viver a minha vida em Deus ao mesmo tempo. Não há separação. Certo? Mas eu quero que Deus me use, quero que Deus faça milagres. Ok, mas esses milagres vão acontecer na tua vida, do dia a dia. Certo? Viva a tua vida normalmente, mas coloca a tua fé em Deus para que Deus te use através da vida que tu vives. E nessa vida que tu vives, Deus vai-te ajudar a trabalhares, a lavares a roupa, a louça, a fazeres as coisas do dia a dia, mas muito mais leva-te para um patamar que mesmo através dessas coisas Deus vai-te usar para a sua glória. E para isso nós precisamos da nossa fé nele, de que ele nos vai ajudar a cumprir não apenas a nossa vida do dia a dia, prática, as coisas que temos a fazer, mas também as coisas que Deus tem para fazer através de nós na nossa vida do dia a dia. E Paulo ele está a dizer que o bem está em mim, o querer fazer o bem está em mim, mas o efetuar não está. Mas agora em Filipenses ele está a dizer isto, que ele está a dizer, por favor, efetuem, cumpram, vivei, praticai, libertai, edificai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera tanto em vós, o querer, como o efetuar. Paulo está a dizer que na sua vida carnal, no seu dia-a-dia, a única coisa que ele consegue querer é desejos. Eu quero, mas não sou capaz de o fazer. Quem é que é capaz de fazer? Deus. Deus tanto pode fazer o querer como fazer o efetuar. Alguém está a perceber a linha do que é que nós estamos aqui a falar? Eu volto a repetir que é para não perdermos. O justo vive. O homem de Deus vive. O cristão vive. E viver significa o mesmo que toda a gente. Respirar, lavar-se, comer, trabalhar, tudo o que nós temos que fazer. Certo? Está aqui alguém que não faz isso? Toda a gente aqui respira? Toda a gente aqui come todos os dias? Lava-se, pelo menos, espero eu. Muda de roupa, né? Aspira a casa, essas coisas todas, cuida dos filhos, todos nós fazemos isso, certo? Isso é a vida, mas não é a vida do dia a dia. E nessa vida normal, tudo bem, é a nossa vida. E Deus vai usar essa nossa vida para fazer a sua vontade. Pastor, mas eu queria que Deus me desse uma vida diferente. Bem, mas isso aí já é outra história. Mas a vida que nós hoje temos, Paulo dizia, a vida que eu hoje vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Esta é a minha vida, mas eu já tive já tive a viver outros tempos. Eu já passei por várias coisas, mas a vida que eu vivo, ou seja, em tudo aquilo que eu faço, em todo lugar que eu vou, eu estou lá, o meu Deus está lá comigo. E eu creio que Ele vai usar a minha vida para glorificar o seu nome. Mas aí eu tenho que, por isso é que está aí a minha fé. O justo vive, amém? Mas vive pela fé. E o que é a fé? A fé é aquilo que liberta a graça de Deus para quem, no que for que seja a minha vida, Ele vai utilizar a sua graça para me levar a ir mais além e cumprir propósitos que Ele tem para a minha vida. E Paulo está aqui a dizer, meus amigos, Deus, Ele conseguiu levar-nos apenas do querer para o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, no meu dia-a-dia, Deus põe desafios no meu coração. Eu estou lá no trabalho, a Sila está lá ao balcão, quando está, às vezes está lá no buraco, lá na cave, a fazer quadros, e entra lá uma pessoa, certo? E a Sila, e aquela pessoa naquele dia, de repente abre o coração e começa a desabafar com ela. E o que é que Deus começa a fazer? Ou seja, ela está a viver, está no seu dia a dia, está a trabalhar como todos os dias, está a trabalhar para comer. Quem é que aqui não trabalha para comer? Todos nós trabalhamos para comer. E comemos para trabalhar também, senão a gente depois... Aqui está um ciclo vicioso. Então ela está a trabalhar, o seu dia a dia, a sua vida normal, mas ela está lá e tem a sua fé em Deus. E ela crê que na sua vida normal Deus pode usá-la para cumprir um propósito fantástico. E de repente aparece aquela mulher a chorar e a abrir o seu coração. E a Sila, porque tem a sua fé em Deus, ela acredita
que a graça de Deus pode capacitá-la no lugar do seu trabalho a abençoar alguém. Mas se ela não acreditar, sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai começar assim, Senhor, oh Deus, faz com que o pastor apareça agora aqui, Senhor. Ou a irmã Júlia, ou aquele irmão que tem mais jeito do que eu. Hein? Então, ela tem o querer, mas não tem o efetuar, porque a sua fé não está posta na graça de Deus e no propósito estratégico que é a vontade de Deus para a vida dela. Alguém está a perceber o que é que eu estou? Eu estou a tentar aqui trazer um equilíbrio à coisa. Mas se ela viver for o justo, que não apenas vive, mas vive pela fé, ela naquele lugar diz assim, eu creio que a graça de Deus me vai capacitar para ajudar esta pessoa. Eu vou amar esta pessoa, eu vou ouvi-la, eu vou estar atento ao Espírito Santo. Então, não só está o querer fazer o bem, mas porque ela confia em Deus, Deus opera nela não só o querer, como o efetuar. Alguém percebeu agora o que eu estou a tentar dizer desde o princípio? Tão simples quanto isto. Paulo diz isto, fantástico. Se por um lado eu não consigo em mim mesmo efetuar, mas Deus em mim tanto pode o querer como o efetuar. E essa é a nossa natureza divina. Essa faz parte da nossa genética divina. Nossa genética humana só quer, mas não consegue, não pode. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até quando estou fraco, eu sou capaz de fazer coisas fantásticas. Porque a graça de Deus me ajuda. É que nós pensamos normalmente na graça de Deus como apenas a festinha de Deus. Coitadinho do meu menino. Mas a graça de Deus diz lá que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu, como uma pessoa normal, no meu dia-a-dia, eu posso ser fraco diante de determinadas oportunidades, desafios, necessidades que surgem diante de mim. Mas porque eu me deposito a minha fé na sua graça, a sua graça vem até mim. E o que é a sua graça? É aquilo que eu preciso para ajudar aquela pessoa naquele momento. Para ultrapassar aquela dificuldade. Para fazer a diferença. E eu estou fraco, eu digo, eu não sou capaz, pá, eu até sou gago. Já Moisés dizia o mesmo. Eu até nem sei muito da Bíblia, eu até nem sou capaz, eu nem sei orar, o que é que eu vou fazer com esta pessoa? Mas sabe, eu ponho a minha fé, eu estou fraco, eu estou inseguro, eu estou dependente de Deus, eu tenho em mim o querer, mas não tenho o efetuar. Então, em vez de entrar em stress, em vez de telefonar logo para as 5 pessoas mais próximas que moram da minha loja ou da minha casa, para irem lá depressa ajudar, eu confio em Deus. E então, fraco, eu sou forte. E sou forte porquê? Porque eu não sou apenas um justo, eu não sou apenas alguém que vive, mas sou alguém que pela fé depende de Deus para que na minha vivência do dia-a-dia, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, na minha amizade, eu confio que Deus me pode usar a mim para abençoar alguém, seja um vizinho, seja uma pessoa de família, seja alguém, até um inimigo. Estamos aqui a cheirar a queimado. Mas não sou eu, não sei. Pode ser também alguma cabeça, né? Um retentor que esteja a começar a derreter. Então, precisamos de perceber isto. O justo vive e vive pela fé, certo? Porque Deus tanto pode e operar em nós, tanto o querer como o efetuar. Sem dúvida que isto é uma coisa importante que nós precisamos de ter. Provérbios, e eu prometo que hoje vou acabar às 10h15, gente. 10 minutinhos mais. Pode ser? Vamos ler algumas passagens que temos lido ultimamente, mas vamos relembrar aqui algumas coisas. Provérbios 6 a 11 diz assim: preguiçoso. Isso não é comigo. Observa bem as formigas e aprende uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens e, no entanto, trabalham durante o verão ajuntando comida para o inverno. Mas tu, preguiçoso, só sabes dormir, pá. Até quando pretendes ficar nessa vida boa? Deixa-me descansar só mais um pouco. Sim, descansa mais um pouco e a tua pobreza chegará de repente. Como um ladrão, a necessidade cairá sobre ti de surpresa, como um bandido armado. A palavra de Deus está-nos aqui a exortar e a dizer que, da mesma forma como na nossa vida normal, nós não precisamos de instruções e ordens para desenvolvermos aquilo que é o nosso cotidiano. Quantos irmãos aqui, as esposas aqui, as irmãs,
Quantas de vocês aqui trabalham porque alguém vos manda... Não é trabalhar, fazem o almoço porque alguém vos manda fazer o almoço? Não, não é boca. Essa boca, isso não, a boca não manda, escraviza. Ok? Irmãs, aqui em casa. Aqui em casa não, lá em casa. Vocês só fazem o almoço quando o vosso marido ou os filhos andam atrás de vocês, a mandar-vos fazer? A sério? E lavar a casa? E lavar o carro, homens? Os homens é o contrário. Não é? Os homens só quando aparece aquela mão divina que escreve assim no vidro, lava-me, porco. Como lá aquela visão de Daniel, lava-me, porco. Aí é que os homens até, pá, movidos pela vergonha, não é? Já não bastava o autocolante da Herbalife, agora também lava-me, porco. Mas o que é que eu estou a dizer com isto, gente? Nós não precisamos de comandantes. Nós não precisamos de gente que constantemente anda atrás de nós a dizer, não, levanta-te, lava-te, come, veste. Fazemos isso. Não, nós fazemos a nossa vida do dia a dia. O que aqui o sábio Salomão está aqui a dizer é que nós não precisamos, e aqui para voltarmos à frase, o justo vive. O cristão, meus irmãos, também vive a sua espiritualidade, a sua fé em Deus, a sua relação com Deus de forma natural. Não precisa que o pastor mande SMS, telefone, mande e-mails, e mande... meta mensagem no Facebook. Tenho mais que fazer, também tenho mais que fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque se o justo vive, e viver aqui significa nós vivemos a nossa vida do dia a dia, sem ser preciso as pessoas andarem atrás de nós a dizer lava-te, veste, faz as camas, passa a ferro, toma um banho. Nós fazemos isso normalmente. Isso faz parte da vida. Faz ou não faz, gente? Então, quando chega à parte espiritual, é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma como eu olho para a vida normal como uma coisa que eu não preciso mais de imposições, a vida espiritual também não precisa. E o salmista não, o Salomão aqui, ele está-nos a dizer que nós não precisamos de imposição, de ordens, de obrigação para trabalharmos, porque trabalho faz parte da nossa vida. E no sentido espiritual, no sentido da nossa genética, meus irmãos, como cristãos, aquilo que possamos fazer para Deus, também não devemos fazê-lo porque somos obrigados a fazer, mas porque isso é normal em nós. E não precisamos de ir para a China, gente. Podemos estar no supermercado a comprar as compras para a semana e Deus usa-nos ali. Porque alguém não sabe se há de comprar as bananas pequeninas ou as bananas largas. As largas não, as grandes. Não é? E de repente surge ali uma conversa e alguém mete conversa e Deus pode nos usar ali. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Como cristãos, e a nossa vivência de fé não é uma vivência que é forçada, que é pela força ou pela violência em nós. Deve ser uma coisa que está em nós. Sabe porquê? Porque a Bíblia não diz que eu devo viver a minha fé por imposição. Eu é que devo querer viver essa fé. Agora, o querer, todos nós queremos, o efetuar é mais difícil. Mas se nós colocarmos a nossa fé em Deus, a nossa dependência em Deus, Deus vai usar aquilo que somos e quem nós somos para o servir e para trazermos o reino de Deus à vida das pessoas. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 a 6, e faltam só 5 minutos, gente? Diz assim, Eclesiastes 11, 1 a 6. Eu vou ler uma versão da Bíblia Viva. Ser generoso, porque o que tu deres a outros acabará voltando para ti. Divide o que tens com muitas pessoas, porque no futuro talvez também precises de ajuda. Quando as nuvens estão carregadas, a chuva cai. Depois que a árvore cai, seja para norte ou para sul, não há mais remédio onde cair, ali ela ficará. Se esperares que tudo fique normal, jamais farás alguma coisa. Os caminhos de Deus são tão misteriosos quanto o caminho do vento, tão difíceis de descobrir como a maneira pela qual se forma a alma de uma criança enquanto ainda está dentro do ventre da mãe. Então não pares nunca de plantar as tuas sementes, porque não sabes qual delas vai crescer. Talvez todas cresçam. Sabe o que é que o autor deste livro ele nos está a dizer? Ele diz, viva a tua vida normalmente.
e não dependas das circunstâncias para fazer o que deve ser feito. Sabe, aqui o autor ele não está a dizer assim, o pregador, ele não está a dizer, faz isto, faz aquilo, porque eu te estou a dizer para fazeres. Ele está a dizer, gente, nós no nosso dia-a-dia levantamos e dizemos, hoje está um dia cinzento, está a chover, quem me dera que tivesse bom tempo para ir para a praia, quem me dera que tivesse sol, mas não, está um dia cinzento, está úmido, está desagradável, não me apetece fazer as coisas, mas isso não me vai impedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Faz parte da minha vida. Eu hoje não dormi nada à noite, hoje eu queria ficar na cama, mas eu tenho tanto para fazer. Mas alguém te está a obrigar a fazer? Não, mas eu tenho, as coisas estão lá para fazer. Faz parte da minha vida. Eu tenho que me levantar e fazê-las na mesma, esteja descansado ou esteja cansado. Cansado ou descansado. Eu vou fazer porque é a minha vida. E na vida espiritual, Deus está-nos a dizer que é exatamente a mesma coisa. Não dependas das circunstâncias. A nossa vida espiritual é vivida pela fé da mesma maneira e é vivida tal e qual como a nossa vida normal, gente. A nossa vida espiritual não vive de balões de oxigênio, não vive de cultos de avivamento, não vive de pastores, não vive de coisas, vive daquilo que nós sabemos, e mesmo que esteja a chover ou a fazer sol, nós vamos continuar a fazer o que sempre fizemos. E a nossa fé para aquelas coisas que são para além da nossa capacidade normal e natural humana, nós colocamos fé na graça de Deus que vai exercer também em nós o efetuar para trazermos o reino de Deus à vida de alguém. Estão-me a fazer entender ou não? Tiago capítulo 1, 21 e 25 diz assim, Tiago 1, 21 a 25. E os irmãos depois vão lendo em casa e vão conferir. Ouçam agora. Portanto, livrem-se de tudo o que está errado nas vossas vidas, tanto internamente como externamente. E alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz de salvar as nossas almas à medida que ela se desenvolve nos nossos corações. E lembrem-se, esta mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e logo se afasta. Ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar a olhar com firmeza na lei de Deus para os homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará tudo aquilo que ela diz. E Deus abençoará grandemente esse homem em tudo o quanto fizer. Sabe o que é que Deus está aqui a dizer? Está aqui a dizer que a prática das coisas que nós sabemos faz a nossa vida normal. Eu não sei se hoje estou a conseguir, eu estou um pouco cansado da minha cabeça, estou a conseguir transmitir tudo aquilo que eu quero, mas das duas uma, ou nós não sabemos nada, ou então aquilo que sabemos é o seguinte, as coisas de Deus são para ser vividas só quando alguém nos empurra. Mas se dentro de mim está cultivada a palavra de Deus, certo? A natureza de Deus, então aquilo que eu sei é para viver. Independentemente das circunstâncias. Independentemente da minha capacidade ou não para fazer aquilo que é certo fazer. Certo? Correto? O que é que eu estou a dizer com isto? Que a nossa genética divina, meus irmãos, é uma genética de vivência, não é uma genética de experiências. É uma genética de vivência. Aquilo que eu sei, eu faço. Todos os dias. Eu penso nelas todos os dias. Todos os dias a minha esposa, às vezes estamos cansados, a minha esposa às vezes diz assim, tens que me ajudar, vamos lá aqui, o que é que eu vou fazer para o almoço? Porque já pensou tantas vezes o que é que havia de fazer. O que é que eu vou fazer para o jantar? E eu disse, olha, eu para mim nem janto. Portanto, não tem... é a saída mais fácil. Não é? Mas há alguém atrás de nós com uma pistola a dizer que a gente tem que fazer uma refeição de faca e garfo. Mas sabemos cá dentro
que é uma alimentação muito mais equilibrada. Se tivermos um prato de sopa, ou se tivermos temos pelo menos uma refeição de jeito por dia, ou não é? Alguém nos apontou uma pistola e alguém nos obriga? Não. Mas interiormente, nós sabemos que isso é que é importante. Isso deve ser feito. Se não por nós, pelo menos pelos nossos filhos. Então, nós sabemos. Se sabemos, vamos fazer. Ninguém nos obrigou, nós sabemos que é o que é certo. Nós vamos fazer. Essa é a vida normal. Mas a vida que leva para o conceito de Deus é assim. Eu também sei o que é bom para a minha vida espiritual. Então eu não vivo de balões de oxigênio. Eu todos os dias vivo e pratico as verdades de Deus na minha vida. Porque o justo vive. Diga comigo, vive. O justo vive. E termina aqui, no versículo 18, ele diz, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que é que se faz com as primícias? Não vamos agora ler mais, porque eu não quero ultrapassar o tempo que eu disse. O que é que as primícias, o que é que se faz com as primícias? O que é que eram as primícias? Eram os primeiros frutos das colheitas, certo? As primícias não são as primas das primas. As primícias eram as primeiras coisas, os primeiros frutos das colheitas. E a palavra de Deus no Velho Testamento ensina-nos que as primícias eram para ser oferecidas a Deus. Por isso é que Deus também ofereceu a Jesus como que primícias de todos nós. E diz aqui Paulo que nós somos como essas primícias de todas as criaturas. O que é que as primícias, para que é que servem as primícias? Para serem oferecidas a Deus. Então a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, diga comigo, as nossas vidas, as nossas, no plural, a nossa vida, é para ser vivida, porque por isso é que é uma vida. Diga comigo, vida não é só existência. Vida é vida. É coisas feitas. É aprendizagem, é crescimento, é lutas, é guerras, é tristezas, é alegrias, é vitórias, é fracassos. Isso é a nossa vida. Diga, isso é que é uma vida. Não sabe, mas é que, deixa-me dizer, é que há esta coisa que veio de há uns anos atrás, e hoje creio que consegui alcançar um pouquinho mais de equilíbrio nisto. Sabe, esta ideia de que vida em Cristo é vida sem problemas. Hã? Não, há pessoas que acham, por exemplo, trabalhar é maldição. Foi maldição do diabo. Não foi nada. Não. Há muita gente que diz, o trabalho foi uma maldição que veio pela queda do homem. Errado. Deus, quando criou o homem para que ele vivesse. E na sua vida deu-lhe um jardim para ele cuidar. E olha que o jardim não era o jardim da Celeste, aquilo era um jardim mesmo a sério. Tinha árvores, tinha animais, tinha tanto trabalhinho para fazer. A diferença quando eles caíram foi que agora o trabalho ia ser muito mais custoso. Mas vida não é estar em casa a coçar a barriga para aqueles que a têm. E se não tiver, peça a do marido emprestada. Hã? Vida, meus irmãos, é isto, gente. É respirar, é relacionar, é trabalhar, é esforçar-nos, é suarmos, é comermos, é alegrar, é festejarmos. Isto é vida, gente. É vida, man. Lá onde estás, lá no batente, lá no meio dos serralheiros, é vida, pá. A diferença é que deve ser uma vida com fé. E eu estou lá no meio deles e eu estou sempre à espera de Deus, o que é que eu posso fazer aqui de fantástico? Mas mais do que isso, meus irmãos, nós vivemos-la de forma natural. Eu estou tranquilo. Então o Tó está lá no meio da ferrugem, com aquela malta, e de repente Deus sussurra ao seu coração. Pá, estás a ver esse teu colega? Pá, ele está em necessidade. Vai ter com ele, dá-lhe um abraço. E ele fica logo, será que eu sou capaz? Eu não sou muito tímido, sou muito envergonhado. Mas aí ele mete a sua fé na graça de Deus e vai ter com o homem e abraça. Então Deus cumpriu nele o querer e o efetuar. A pessoa é abençoada, amém? E ele está a viver.
E a sua vida é como primícias para Deus, porque as primícias estão sempre a ser oferecidas a Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer ou não? Passou por cima. Se passou por cima, eu hoje reconheço que pode ter sido a minha falta de capacidade em expressar a coisa. Eu tenho cada vez mais esta simplicidade no meu coração. Aliás, Deus há muitos anos atrás disse que virou-se para mim. Deus virou-se para mim. Deus está sempre virado para mim. Mas Deus usou alguém que disse assim: tu és um homem simples e eu vou usar a tua simplicidade. E para sermos homens simples temos que crescer em simplicidade. E às vezes é mais complicado, às vezes, explicar uma coisa simples do que uma coisa complicada. Cristianismo é simplicidade, gente. Ai, mas o que é que eu vou fazer para Deus? Já sei, vou fazer uma conferência. Vou fazer um congresso. Vamos fazer um evento. Vamos aqui criar aqui um ministério que vai ganhar o mundo e arredores. Oh, meus queridos, isso até pode ser feito, mas deixe-me dizer, o justo vive. Reticências pela fé. É na nossa vida do dia a dia que Deus nos usa. É na nossa vida do dia a dia que Deus faz milagres. É na nossa vida do dia a dia que nós aprendemos mais de Deus. É no nosso dia a dia, na nossa vida do dia a dia, que a palavra de Deus ela se torna viva em nós, porque nós a vivemos e praticamos. Sabe porquê? Não porque alguém está-nos a apontar a uma pistola à cabeça, mas porque nós sabemos que é aquilo que é certo para fazer e nós vamos fazer. E nós vivemos com paz no coração, com tranquilidade, com alegria, certo? E quando isso começa a se desenvolver em nós, nós começamos a valorizar as coisinhas pequeninas que Deus faz na nossa vida. E isso cresce em nós e se calhar um dia vamos ter que fazer um congresso. Se calhar um dia vamos fazer uma conferência. A conferência de todos aqueles que vivem pela fé. E porque vivem, saem da sua casa para ir assistir à conferência. Porque a vida implica movimento. Diga comigo, vida implica movimento. Ações, obras. É ou não é? Tão simples, gente. Sofia é simples. Sabe, a Sofia está a viver, está ali a bocejar. Faz parte da vida. Sono faz parte da vida. É tão bom dormir, é ou não é? Mas a vida não é feita só de dormir. É feita de trabalho, é feita de estudos, é feita de crescimento, é feita de emoções, de coisas fantásticas. É a nossa vida, meus caros. E nós devemos nos alegrar na vida que Deus nos deu. E nessa vida, dizemos, Senhor, mas que a minha vida não seja apenas uma vida, mas uma vida pela fé. Ajuda-me a contar os meus dias. Não é 1, 2, 3, 4, mas é a estar sensível àquilo que é o desafio do dia a dia de vivermos em fé. E viver em fé é estar sempre com Deus presente na nossa vida. Nós não sabemos viver de outra maneira. Amém? Dê lá uma beijoca na pessoa que está ao pé de si e diga assim, vive. Por amor de Deus, vive. Uhum.